mais um estudinho para vocês, mostrando para vocês o que é o sistema. Eunuco não precisou do sistema, não precisou do pastor, não precisou da igreja e não precisou fundar um ministério, mas ele seguiu e serviu ao Senhor e com certeza foi salvo. Amém? Paz e graça, paz e Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês e eu quero falar sobre o sistema. Eu tenho procurado ensinar, mostrar dentro da verdade de Deus aquilo que é verdade de Deus. E dentro desse texto e contexto da nossa vida nós vemos que nós vivemos num sistema. Um sistema que será destruído. Nós vivemos no tempo do fim. E com isso vivemos o tempo da apostasia, o abandono da verdade. E o que eu ensino? Eu ensino o reino dos céus. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Ok? E dentro dessa mensagem, o que eu tenho ensinado? Eu tenho ensinado que o sistema que está politizado nesse mundo, ele não faz parte do reino dos céus. Um reino mesclado, misturado. Não. Tanto que eu já ensinei aí nos vídeos, eu mostrei para vocês, quando Jesus revela o sistema para a samaritana, né, que os verdadeiros adoradores adorariam o Senhor em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, importa que seja adorado em espírito. É assim que eu tenho ensinado, é o que está na Escritura. Ensinei mostrando também dentro desse contexto bíblico o que Jesus ensinou e mostrou para nós quem que está mais próximo do próximo, que é o bom samaritano. Ali ele revela e mostra o sistema religioso. O pastor, o pregador, o bispo, aquele que está no templo, que ensina, mas se vê como que ele se porta diante daquela situação. E o que eu trago para vocês é o que aqui? Eu trago a verdade. O qual a própria Escritura ensina e diz que nós somos filhos de Deus. A própria palavra diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Que Deus não é servido por mãos de homens como que se precisasse de alguma coisa. A Bíblia diz mais ainda. A Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em você. Agora, dentro desse contexto que eu fiz para vocês, e textos que eu li, no sentido que você conhece pela Escritura, eu não posso ser contra a igreja física, de maneira alguma. Porque o templo físico, na verdade, é só um aconchego, onde nós podemos se reunir, se esconder do sol, da chuva, do vento e do frio. Não podemos colocar o templo como base para a nossa salvação. Se eu estiver no templo, se eu for para o templo, se eu estiver no templo, eu serei salvo. Não, isso é equívoco. Isso é uma falsa doutrina. A palavra diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus habita em você. Vós sois o templo do Espírito Santo. E é o que eu tenho ensinado. O que Jesus revelou ao sistema para a samaritana, revelou o sistema religioso ali na parábola do bom samaritano. Então, é isso que eu tenho trazido para vocês. Não se pegar a placa. A placa tal, a placa B, a placa C. É claro que dentro desses contextos, ou dentro da história do cristianismo, nós sabemos que existem muitas seitas. E dessas vocês têm que se abster mesmo, se afastar e não aceitar, né? Tem muitas seitas. E para isso você tem que estudar o assunto. Para isso você tem que buscar, ler as Escrituras, pedir sabedoria para Deus, que Deus vai dar para você entender. E dentro dessa palavra que eu trouxe para vocês, do bom samaritano, da samaritana, eu trago mais um texto mostrando para vocês o sistema religioso, que não está enquadrado dentro da palavra. E eu mostro e provo para vocês que não é necessário você estar vinculado a uma placa, a um CNPJ para ser salvo. Vou mostrar para vocês.
E nesse terceiro ensino, eu quero trazer para vocês o ensino de eunuco, onde lá no capítulo 8 de Atos, nos narra a história que o anjo fala para Filipe: Filipe, desce para Gaza, para baixo, lá para Jerusalém. E Filipe então desce. E quando Filipe está descendo, obedecendo a ordem do anjo, do Senhor, ele se depara e encontra quem? Eunuco. O eunuco está na sua carruagem e ali lia a passagem de Isaías. E foi enviado ao matadouro, daquela coisa toda. Ele lê naquela leitura e acredito que em voz alta. Aí o Espírito Santo de Deus diz a Filipe: chega até a carruagem, chega até ele, né? Para que desenvolva a conversa. Assim Filipe desce ao encontro daquela carruagem e pergunta ao eunuco: entendes o que lê? E o eunuco responde: como posso entender se ninguém me ensinar? Então, na verdade, dentro desse texto aqui, nós entendemos que alguém tem que levar a mensagem. O anjo manda ele descer para Samaria, para Gaza, e ali manda chegar, quando chega próximo daquela carruagem do eunuco, manda se aproximar, o Espírito Santo manda se aproximar e puxar a conversa. E ali então ele entende, aliás, ele ouve que o eunuco está lendo, Isaías 43. Então Filipe entra agora com a pergunta: entende o que você está lendo? Acredito eu que eunuco estava lendo em voz alta, porque Filipe escutou e disse: você entende o que você está lendo? Ele disse: como posso entender se ninguém me ensinar? Aí Filipe começa a pregar, obedecendo aquele ensino que Jesus disse: ide, pregai, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aquela ordem imperativa que Jesus deu lá em Marcos capítulo 16: ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então ali Filipe está pleiteando naquela situação, levando aquilo que Jesus mandou, obedecendo a ordem imperativa de Jesus: ide. Ele foi. Primeiro o anjo manda ele descer, depois o Espírito Santo manda ele se aproximar, e ali ele começa a perguntar o que ele lia, o que ele estava entendendo. E ele dizia que não entendia nada. Ele diz a palavra aqui então: Filipe explana a palavra de Deus, traz a palavra de Deus e ensina ele sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ensina sobre o aceitar o convite de Jesus. Ensina sobre quem crer e for batizado, eunuco, será salvo, quem não crer está condenado. Filipe então olha e vê muitas águas. Ele diz: o que me impede então de que seja eu batizado? Vejam bem que dentro dessa fala, dentro dessa conversa, nós observamos que não tem um ministério, não tem uma placa, não tem um templo, mas tem um enviado de Deus, que é Filipe. Tem o trabalho de Deus, que é o anjo, depois o Espírito Santo e a pessoa física de Filipe que leva a mensagem. Ensina ele sobre as Escrituras. Há muitos irmãos, como se diz, há muitas criaturas do Senhor que são de outras religiões que leem a Escritura, leem a Bíblia, conhecem a história de Deus, conhecem a história de Jesus, conhecem as histórias dos apóstolos, conhecem as histórias maravilhosas que estão na Escritura, mas não conseguem discernir, não conseguem entender, não sabem o que fazer, estão perdidos em sua mente. Porque a questão aqui é uma questão de fé, e o dom é só Deus que dá. A fé é um dom de Deus, e é Deus quem dá. Por isso que a Bíblia diz: aquele que não tem fé, peça a Deus, e Deus lhe dará. E ali dá para nós vermos que então aquele eunuco, aquele servo da rainha, que cuidava do tesouro da rainha da África, então ele tinha um coração voltado para Deus. Tanto que o próprio anjo manda Filipe descer, manda o Espírito Santo, Filipe se aproximar da carruagem, e ali faz então o ensino, prega e ensina, e o eunuco crê. E o eunuco crê que o Cordeiro de Deus que tira o pecado é Jesus, que os ensinos de Jesus tem que ser batizado para ser salvo, o homem tem que nascer de novo, não nascer da carne, mas nascer do Espírito, se tornar uma nova criatura. E o eunuco então chega ao ponto de falar: Filipe, mas então, o que me impede, se tem muitas águas, que eu seja batizado? Aí Filipe diz: se tu creres, nada impede.
Se você crê em tudo isso que você tem que obedecer, tomar a posição, aceitar o convite de Jesus e ser batizado e ser um novo homem, nada te impede se você crer. E ele creu. E diz a palavra então que Felipe conduz ele às águas e batiza aquele homem, aquele eunuco, aquele escravo que servia a rainha da Etiópia. Nasce aquele novo homem em espírito. E diz a palavra que então ele torna sua carruagem, segue viagem, feliz, alegre, para o seu caminho. E conta que haria um poder maravilhoso do Senhor, então Deus arrebata Felipe e transporta para outra província e ele continua fazendo a obra. Esse é outro mistério maravilhoso que Deus pode fazer. Deus fez, Deus faz a hora que Ele quiser. Então, meus irmãos, nós observamos que aqui não tinha uma placa de igreja, não tinha um pastor com teologia, não tinha um CNPJ. Outra coisa eu te digo, nesse texto e contexto também não tinha aquela doutrina, aquele ensino dizendo: olha, agora você aceitou Jesus, agora você foi batizado, agora você procure lá uma igreja, um pastor, e se lia-se a ele e siga ele. Não está escrito. A palavra diz que o eunuco aceitou o convite, aceitou Jesus, aceitou o ensino, foi batizado e seguiu sua vida feliz. E o pastor, ou o pregador Felipe, não foi ali e fundou uma igreja na beira do lago, dizendo: aqui são as águas vivas, placa águas vivas, placa só o batismo, ou a placa do batismo salva. Não. Felipe foi arrebatado e prosseguiu fazendo a obra do Senhor em outras províncias, como está escrito. Aqui não foi necessário ter, na verdade, ter a placa, fundar uma igreja e seguir pastores, mercenários, como nós vemos nos dias de hoje. Então, meus queridos, tirando esse ensino para vocês na terceira parte que eu falo sobre o sistema religioso, o qual Jesus nunca ensinou. Pelo contrário, ele disse que o templo seria derrubado e que não ficaria pedra sobre pedra. E ele assim faz e funda a igreja espiritual. Funda uma igreja que serve a Deus, um povo zeloso. Deus não vai buscar placa A, B ou C. Deus vai buscar um povo zeloso e de boas obras. E dentro desses contextos e textos, dessas mensagens, desses vídeos que eu tenho feito para vocês, eu tenho mostrado para vocês o sistema lá na vida da samaritana, Jesus revela. O sistema lá na vida do bom samaritano, que Jesus revela. E aqui mais uma revelação para vocês sobre o templo físico, que não há necessidade. Se houvesse a necessidade de um templo, então Felipe diria: vá, funde uma igreja, vá, procure um pastor, procure um presbítero, procure alguém e siga. Não. Ali com certeza o nosso amado irmão Felipe pregou o quê? Ensinou para ele a ser cristão, viver o cristianismo de dentro e de dentro, né, para fora, viver, né, apresentar-se. É isso que a gente vê ali naquela mensagem, a mensagem de um verdadeiro cristão. Então, meus irmãos, o sistema tenta de todas as formas burlar para cá e para lá, dizendo que você faz parte do corpo de Cristo. E é verdade. E o corpo de Cristo, eu até ensino e falo muito sobre isso. Há diversidades interligadas na videira. Jesus é videira. Nós fazemos parte, nós somos o corpo, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que somos a igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos a igreja. Só que, na verdade, meus queridos e amados, dentro desse corpo, há muitos que estão provocando náusea no Senhor. É como água morna, que não é quente nem fria, o Senhor vai vomitar. E tem uma parte que diz que nós somos os ramos ligados na videira, nós somos os ramos ligados em Jesus. E diz mais, que todo aquele ramo que é ligado na videira, se ela não produzir o fruto daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus mandou, se não produzir o fruto, ela será cortada
e lançado no fogo. Então há muitos que estão ligados em Cristo, mas não produzem o fruto de ser cristão, de viver a verdade, de ensinar a verdade, de suportar como um cristão verdadeiro, suportando as provações, sendo perseguido, sendo odiado. Não. Nós vemos que dentro desse contexto da história, há todo tipo de pessoa ligada em Cristo. Até pessoas que têm outros credos, outros deuses, falam de Jesus, têm imagem de Jesus, mas não servem a Jesus. Como eu disse, faltando-lhe o entendimento e até mesmo o dom da fé de crer que o nosso Deus é o nosso único Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, dentro dessa palavra, o que eu digo para vocês? É errado estar num templo? Não. É errado construir um templo? Não. É errado você usar o templo como se fosse fonte de fé, como se fosse caminho, verdade e vida, como se fosse dogmas, ou até fazem como dogmas. Então, você construir um templo, estar num templo, não é pecado, não é errado. Mas quando esse templo, ou essa placa, ou esse CNPJ está andando errado, fora as doutrinas do ensino de Cristo, aí Jesus disse para sair do meio deles. Olha, a palavra diz muito bem clara assim: olha, se tem alguns que se diz ser irmão, ele for devasso, for mentiroso, for idólatra, for ladrão, com o tal, ainda nem comais. E aí? Então o Senhor manda que nós se retiremos e não consideremos esse que se diz ser irmão faz essas coisas, comete abominações, coisas que nem na vida dos pecadores, dos gentios é aceito, e vós dentro da igreja que se diz ser santo, separado para Deus, aceitam. Então essa é a mensagem, ela é confronto. Dizem que Deus é amor e só amor? Não. Essa é pura verdade, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus não pode ser, como se diz, corrompido. Deus não pode ser enganado. E essas pessoas acham que Deus se engana, acham que Deus está sendo corrompido por eles fazerem a igreja, fundar a igreja, construir a igreja e levar o benefício e fazer doações e pega dinheiro aqui, joga para lá e faz aqui, caridade. Ninguém é salvo por obras. Somos salvos pela graça e na obediência do Evangelho em Cristo Jesus. Ninguém vai ser salvo por doar a sua vida, por doar seus bens, por ser bonzinho. Não, ninguém vai ser salvo por isso. Tanto que a Bíblia, as Escrituras ensinam para nós que ainda que eu tenha todo o amor do mundo, né? Ainda que eu faça horrores de benefício, de ajuda, de estender tudo, dar tudo dos meus bens, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado no fogo em favor de alguém, de nada tem validade, de nada vale, porque o único que pode te salvar é Jesus, e a tua salvação é somente em Cristo Jesus, na obediência daquilo que Ele ensinou, nos ensinos, nas doutrinas e mandamentos que está imortalizado para todo sempre. Vai estar nos céus, está nos céus, estará nos céus para todo sempre, os mandamentos do Senhor. Então a Bíblia diz ainda que eu dei meu corpo para ser queimado em favor de alguém e não tiver o amor, de nada me adiantaria, de nada me adiantará. Aí você fala, mas eu tenho amor, mas não é esse amor humano, passageiro. O amor que a Escritura fala é Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não ter o amor é não ter Jesus, porque Jesus é o amor ágape do Pai. Por isso que a Escritura diz, se não tiver o amor, de nada adianta. Ainda que eu dê todos os meus bens, dê meu corpo para queimar, se eu não tiver Jesus, que é o amor do Pai, que Ele deu para nós, né? Não adianta nada. Então, meus irmãos, olhe para Jesus, leia as Escrituras, congregue aonde você achar melhor, escolha o melhor lugar, escolha a melhor tempo que você acha que ali estão pregando a verdade do Senhor Jesus, a salvação, o reino eterno, o reino vindouro, o reino dos céus, e não as coisas dessa terra. Não fique correndo atrás
de benefício, cura, essas coisas automaticamente você tem o direito e Deus já colocou na sua vida. Eu sei porque eu fui curado de muitas enfermidades. Eu sei porque meus netos, filhos foram curados de várias enfermidades. Mesmo assim, vão adoecer de volta e vão morrer. Entendeu? Então não adianta. Nós devemos ter, na verdade, a direção de Deus para nós não sermos enganados por esse sistema. Porque a Bíblia diz que cercar-se-ão de mestre as pessoas. Cercar-se-ão de mestre segundo suas próprias cobiças. E eles bajularão por motivo interesseiro. O seu Deus é o seu ventre, só pensa nas coisas terrenas. É o que diz as Escrituras e é o que eu trago para você. Não se deixe enganar por esse mundo caído, por esses mercenários que aí estão vivendo o tempo da apostasia, que é o abandono da verdade, o abandono da salvação, o qual o Pai nos orienta, Jesus nos orienta, o Espírito Santo nos ensina todos os dias, para nós se afastarmos desse sistema que corrompido, do pecado, do engano. Nada a ver, tudo bem, pode isso, pode aquilo, e aí trazem então dentro da igreja a sensualidade, trazem a mentira, eu sou esperto, passei a perna, e assim vai. Irmãos, não se deixe corromper o seu coração. Eu sei que a igreja do Senhor não é perfeita, como eu sei, está escrito lá nas cartas do Apocalipse, que há uma só igreja salva 100%. Ela é pecadora, ela é fraca, ela chora, que é Filadélfia. O povo zeloso do Senhor é a Filadélfia, que peca, cai, chora, levanta, cai, levanta, chora, vai, passa todos os perrengues dessa vida, toda situação difícil, fica doente, é perseguido, é odiado, mas o que ela não deixa corromper? A verdade de Deus. Tem que viver o cristianismo, suportar a provação, tem que perdoar aqueles que defraudam você, tem que levantar a cabeça e dizer: maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, e vencer o mal com o bem. Não é fácil? Não é fácil perdoar aqueles que te agridem, que se levantam contra você? Não é fácil. Não é fácil porque esse mundo, esse sistema é corrompido e caminha para a reta final. E o fim de todas as coisas, a volta de Jesus e o grande tribunal de Cristo, que está reservado para todos, desde Adão e Eva até o último homem que nascerá. Ok? Não se deixe corromper pelo sistema, porque o sistema é bruto, como eu disse. E o diabo, Satanás, Lúcifer, o enganador, o opositor de Deus, o adversário de Deus, ele não descansa. É o propósito dele trabalhar para destruir, para te tentar. Porque assim como ele tentou o próprio Deus, tentou o próprio Jesus, imagine você, que é terra, que é pó, que é carne. Ele fará isso para que você não herde a salvação, para que você não seja herdeiro em Cristo. Mas se você um dia ergueu a mão, você é herdeiro em Cristo em todos o reino dos céus. Se você ainda não ergueu a mão, não aceitou Jesus, não se batizou, um dia, levanta a tua mão, aceita o convite de Jesus, seja batizado e seja agora co-herdeiro em Cristo, porque o Pai vai te aceitar somente no nome de Jesus, e se obedecer o que Ele ensinou, o batismo e o seguir na caminhada, e ser fiel até a morte, Ele te dará a coroa da vida. Paz e graça, paz, Senhor, a todos, e até o próximo vídeo, se assim nosso Deus